O nome dele era Saulo de Tarso. Ele era um doutor da lei, um homem. Ele era intitulado o orador dos gentios. Os homens, os doutores da lei. Então eles pegavam os cristãos, que eles faziam, trucidavam, matavam pedradas, né? Eles pegavam, julgavam, condenavam e executavam. Então a palestra hoje vai ser sobre esse camarada, né? Que de perseguidor ele passou a ser seguidor. E nós podemos seguir esse exemplo dele, né? A gente persegue tantas coisinhas por causa de pouquinhas coisas, e a gente comete certas atrocidades, moralmente a gente comete certas atrocidades. Porque quando a gente fala mal de alguém ou julga alguém, nós estamos cometendo atrocidades, não é verdade? Então, eu vou contar aqui mais ou menos. A gente tira uma base mais ou menos do que esse camarada passou. Então começa assim: na velha Jerusalém, numa manhã clara do ano 35, vamos encontrar um moço israelita de singular beleza e austeridade, que o Saulo era um homem bonito, homem fino, né? Filhos de famílias, né? O jovem Saulo representava toda a vivacidade de um homem solteiro que contava cerca de 30 anos de idade. Possuidor de temperamento apaixonado e indomável, trazia no coração a lei de Moisés. Aquele que falava, ditava a lei contra Moisés, pronto, já era inimigo dele. Já não sobrevivia mais. Tá? Trajando túnica do patriciado, quer dizer túnica é aqueles trajes deles, né? Traje autêntico, né? Falava de preferência o grego. Aqui se afeiçoara na cidade natal, no convívio com estes amados trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Quer dizer, era um cara bem culturalmente, né? Um cara que falava o grego. E ele estudou aqui em Atenas e Alexandria, que era o top, né, na época, né? Defensor ardoroso da lei mosaica, desejava submeter Roma e Atenas aos seus princípios. Foi nessa época que Saulo de Tarso iniciou a perseguição acirrada aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Quem era o carpinteiro de Nazaré? Jesus, né? Cego pelo orgulho de raça e julgando-se protetor da integridade do judaísmo dominante, não aceitava as ideias de fraternidade e humildade ensinadas pelo Cristo e disseminadas pelos discípulos galileus. Adentrou no pavilhão singelo, nas cercanias de Jerusalém, onde pôde ouvir as pregações do jovem cristão chamado Estevão, a falar aos pobres e miseráveis que o ouviam atentos e esperançosos. Estevão era um homem, um apóstolo, um jovem, com o poder da palavra, incrível, tinha a sede da palavra de Jesus, ele pregava. E esse Saulo, ele criou uma apatia para esse rapaz. Ele criou birra. Só que ele era apaixonado pela irmã desse camarada. Tá bom? Entendendo constituir-se de uma afronta aos ensinos de Moisés, envidou esforços para punir todos quantos dissessem seguidores do carpinteiro crucificado pelo Sinédrio pouco tempo antes. Alguns dias depois, tombava Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a golpes de pedradas e zombarias, diante do tribunal implacável dos donos do poder temporário do qual o jovem Saulo fazia parte. Quer dizer, ele pôs o cara lá, dentro do templo, apedrejaram ele, açoitaram, cuspiram nele. Só que Saulo, nessa hora, ele se decepcionou, porque a noiva dele desceu e reconheceu que era irmão dela. Aí muda essa história, tá? O doutor da lei, pregador, eloquente e convicto, não demorou a convencer o Sinédrio da necessidade de eliminar
os homens do caminho, como eram chamados inicialmente, os seguidores do Cristo. Iniciou-se então a perseguição aos cristãos na tentativa de apagar para sempre as ideias do sublime Galileu. Galileu era um judeu, um homem que ele tinha um conceito, realmente ele acreditava na filosofia de Jesus, ele acreditava nas palavras de Jesus. E Saulo era um aluno dele. Só que pela lei de Moisés, não tinha nada a ver. Então eles começaram a ignorar Galileu. Tá? Quando ele investiu com poderes desnecessários, foi quando Saulo rumou para Damasco, onde, segundo informações, estaria Ananias, o velho pregador do cristianismo. É lógico, ele pegou seus homens. Vamos à Casa do Caminho, que foi a primeira casa de caridade, a primeira casa espírita no mundo cristão, que Saulo resolveu ir lá então acabar com essa casa, e com a intenção de matar Ananias, que era o homem pregador. Em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, ele se sentiu envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. Diante de tal situação, foi tragado por inevitável vertigem e tombou do animal sobre a areia ardente. O que aconteceu com ele? Quando o cavalo dele passou, aquele clarão, aquela luz forte, imensa, o cavalo derrubou, o cavalo derrubou ele ao solo. E ele ficou perdido. Foi quando, de dentro daquela luz, ele viu surgir uma figura de um homem de majestosa beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Os olhos compassivos emanados de simpatia e amor iluminavam a fisionomia grave e tema, onde parava na divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava com profundo espanto, quando, numa inflexão de voz inesquecível, desconhecido falou bem baixinho para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço de Tarso postou-se instintivamente de joelhos diante daquele vulto divino e interrogou em voz trêmula: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica num tom de confundível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Ele também? Daquele dia em diante, tudo que nós sabemos hoje, daquele dia em diante é o que nós sabemos hoje. O jovem tarcense, deixando-se penetrar pelo profundo amor de Jesus Cristo, passou de perseguidor a defensor ardoroso do Evangelho de Cristo. Lutou e amou, e sofreu tudo na carne o que ele fez os cristãos sofrerem. Ele, humilhado-se, suportou o desprezo dos antigos amigos, foi preso e apedrejado, sofreu no rosto a saliva odienta dos orgulhosos iludidos dos caminhos do mundo, mudou seu nome de Saulo para Paulo de Tarso e foi o primeiro pioneiro nas viagens de pregação do Evangelho nos primeiros tempos de cristianismo. Hoje, nós conhecemos ele como apóstolo dos gentios. Deixou em suas várias epístolas um legado de amor e fidelidade ao Cristo Redentor. Então vocês vejam bem, esse camarada, ele por ser um doutor de línguas, falar bonito, por ser um cara perseverante e fiel seguidor das leis de Moisés, ele era muito fiel. Então o que os caras fizeram? Vamos colocar ele e deixar ele acabar com os cristãos lá, a gente fica livre de vez, e nós matamos Jesus Cristo, mas esses caras continuam falando dele. Vamos acabar com todo mundo. E ele abraçou essa ideia. Quando eles foram para o deserto, essa casa do caminho para os judeus, não é que os judeus são bons e fizeram essa casa lá, não. É que eles não queriam aqueles pobres lá em Jerusalém. Então eles fizeram aquela casa bem longe para manter esses caras lá, para não vir para a cidade. E ele, com aquele peso que foi da consciência dele matar Estevão,
E ele gostava da irmã do Estevão. Ele foi no dia do noivado dele, então ele quis fazer um espetáculo. Eu vou ficar noivo e oferecer uma festa para o povo, apedrejar e matar o Estevão lá. Só que a noiva havia reconhecido o irmão dela. Era o irmão que ela havia procurado muitos anos na chave. Ele encontrou, ele morreu nos braços dela. Ali ele ficou com raiva, aí que ele ficou com raiva porque ele perdeu a mulher que ele amava por causa de um cara. Ele pôs a culpa de Jesus Cristo. Tudo para aquele Cristo. Eu pedi a mulher que eu amava, eu ia saber que era aquele, era irmão, tudo para Jesus Cristo. Aí ele ficou com raiva dos cristãos, mas quando eu via falar em Cristo, ele queria. Só que no caminho, no deserto, foi quando o cavalo, aquele clarão, Jesus apareceu para ele. Por que você me persegue assim? Aí nessa brincadeira aqui não fala, mas ele ficou 3 dias cego, tá, gente? Aí Jesus falou para ele, você vai ficar lá na pousada. Daqui a 3 dias eu enviarei uma pessoa que vai te dar a visão de novo. E ele vai falar para você o que você tem que fazer. Esses 3 dias, ele estava na pousada, quem que apareceu para dar a visão para ele? Ananias, que ele queria matar. Aí quando Ananias começou a falar com ele, ele começou a chorar, porque ele nunca ouviu uma palavra de amor, com tanto carinho falar para ele. Aí quando ele perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, eu sou Ananias. Aí que ele falou, puxa vida, eu saí de lá com a missão de matar você, acabar com todo mundo, e você que veio para me dar a visão de Jesus Cristo te mandou. Ele falou, aí depois a mãe ele chegou. Aí ele abraçou a Ananias, começou a chorar. A partir daquele dia, tudo que nós conhecemos hoje sobre após a morte de Jesus Cristo foi graças a esse apóstolo Paulo. Ele saiu pelo mundo para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, que é a chamada Boa Nova. Ele foi renegado pelos próprios pais, a própria família, os amigos. Você está louco? Quer dizer, hoje a gente vê esses muçulmanos matando em nome de Allah, porque são aqueles mesmos que não aceitavam a Boa Nova de Jesus Cristo. Bom, gente, então, de perseguidor, ele passou a ser o quê? Um seguidor. Não é isso? E nós podemos fazer isso também. Nós perseguimos coisas, às vezes, que não tem muito a ver com a vida. Coisinhas tão pequeninas, né? Então, em vez da gente ser perseguidor, gente, vamos ser seguidor, né? Não é verdade? Aplicar a Boa Nova ainda continua sendo o verdadeiro caminho de Jesus Cristo. Não é verdade? Algum comentário vocês têm para fazer, meu filho? Tem algum comentário? Tem? Alguma dúvida? Tem não, Sofia? Não? Então agora você conhece o apóstolo Paulo, né? Esse Estevão, que foi o primeiro que ele mandou matar e açoitar na festa de noivado dele, este Estevão, na verdade, após a morte, ele sempre foi um mentor. Só quando ele se transformou em Paulo, o apóstolo Paulo, esse Estevão que ele mandou matar foi o mentor dele enquanto ele viveu na terra da gente. O próprio Estevão olhou para ele e perdoou o que ele estava fazendo, igual Jesus. Então Paulo falava coisas que marcaram muito. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, caridade, de nada adiantaria. Outra coisa que ele falou também, outra palavra que ele falou, tudo que façamos aqui na terra, para nós pararmos um pouquinho e ficar tanto pensando em ouvir as palavras dos anjos. Nós ouvir nossa própria consciência, ela nos determina e nos conduz ao caminho certo que a gente quer. Então a gente sempre fala assim, vamos pensar nessa boa nova e vamos tentar fazer pelo menos uma parte desse camarada fez. E falou assim, eu não sou digno de ser crucificado igual Jesus Cristo.
quero ser, se for para eu ser crucificado, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele viu tanto que ele fez os outros sofrerem. Então eu queria o sofrimento mesmo. Tá? E, no entanto, ele morreu porque ele foi enganado. E era uma festa, levaram ele no cemitério do lado de fora, enquanto o pessoal estava festejando, mataram ele, ele olhou para o cara e falou assim: por que vocês só me levaram para lá? Eu já sei. Aí o soldado estava olhando para ele, chorando. Ele falou assim: faça o que é para ser feito. Bom, gente, assim foi o fim de Paulo, o antigo Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos. De seguidor ele passou a ser de perseguidor a seguidor. Tá? E hoje, graças a Deus, nós temos tudo que nós sabemos após a morte de Jesus Cristo, porque o povo queria apagar mesmo a história de Jesus. Graças a ele, e um homem que ajudou muito ele, se foi Lucas, o médico, que financiou todas as viagens de Saulo de Tarso, passando o apóstolo Paulo dos gentios pelo deserto. Tá? Então hoje a gente sabe muito, graças a esse homem. Tá bom? Que foi o homem que tinha a ideia de dizimar, acabar com essa história dos judeus, ao contrário, ele fez isso. Tá bom? É isso aí, minha gente. Sem comentários então, né? Tudo bem? Sofia, tem certeza? Você não conheceu o apóstolo Paulo? Agora você conhece, né? Então tá bom. Tá legal.